Correção de um laudo pericial, parte 2. Como eu falei na semana passada, eu recebi um laudo de uma aluna pedindo um feedback. E esse feedback está sendo apresentado em duas etapas. A primeira etapa foi apresentada na semana passada, quando a gente passou para você aqui 4 erros que não podem ser cometidos. E nessa aula de hoje nós vamos apresentar o quê? Toda a parte de cálculo, detalhando ali os acertos da colega e os erros do ponto de vista metodológico, de cálculo e de apresentação, tá? Então, se você está chegando agora, dá logo aí o seu like. Compartilhe esse vídeo com aquele colega contador, administrador ou economista que tem interesse em entrar para o mercado pericial e transformar o seu conhecimento, o seu CRC, o seu CRA, o seu Corecon numa fonte de renda, tá? Eu sou o professor Aldri Souza, sou um dos entusiastas aqui e criadores desse canal do Instituto IFS, que está aqui ministrando aulas para você todas as quartas-feiras, pontualmente, às 19h07, liberando uma aulazinha aqui gratuita e ao vivo aqui para você. E se você não lembra, nós começamos na semana passada, o vídeo vai estar aqui disponível para você. A gente começou a analisar esse laudo aqui de uma colega, tá? E hoje a gente vai trazer o quê? Os cálculos, tá? Então, a operação que está sendo analisada aqui, olha, é essa daqui. Nós temos um contrato de empréstimo bancário, tá? Em que modalidade, professor? Estamos falando de um empréstimo pessoal consignado do setor privado, tá? Que foi liberado quando? No dia 9 de agosto de 2018. O valor que foi liberado foi de R$100 mil, tá? Mas liberado como? Foi o valor que foi contratado, é o valor de face, tá? Porque o valor efetivamente liberado nessa operação foi de R$60.333, né? E 28 centavos, tá? E essa operação aqui, na verdade, foi uma operação de renovação, né? De consolidação de um empréstimo, ou seja, já haviam operações anteriores, tá? E essas operações anteriores foram liquidadas por esse novo contrato aqui. Então houve uma renegociação. Isso tem impacto direto quando a gente fala do cálculo do IOF, tá? E se você quer ter uma aula específica sobre IOF, deixa nos comentários aqui desse vídeo, que eu vou providenciar uma aula completa, completinha mesmo, tá? Falando sobre IOF em operações e voltado ali para a perícia financeira, tá? Mas vamos voltar aqui. Essa operação aqui, ó, a gente teve o quê? Um contrato, prestação de R$ 4.878, tá? Em 48 parcelas, ok? E aí, olha, quando a gente vem aqui para o laudo da colega, tá? A gente observa o que nesse laudo aqui, que foi um laudo bem feito, só que ele tem aqui algumas falhas, né, que a gente já relatou, tá? Que são importantes, que estão sendo corrigidas aqui. Quando ela entrar no campo de batalha de verdade, ela não vai cometer esses erros, tá? Mas de plano aqui, olha, na organização, na estruturação do laudo, ela colocou aqui, ó, que a gente coloca o recálculo conforme a instituição financeira, então pegar os parâmetros do contrato e fazer um recálculo, isso deveria estar detalhado aqui. Recálculo conforme o quê? A tese. E a tese da aquisitação trata de quê? Da taxa média de mercado, né, junto ao Banco Central. Então, ela tinha que ter apresentado aqui um detalhamento desse cálculo. E no item C, essa análise integrada, em que ela vai fazer o quê? O confronto entre o que a instituição financeira fez e a tese da taxa média. E aí apresentar essa explicação, as causas e as consequências, né? Se a gente está falando de uma taxa maior do que a taxa média, menor, em linha, quantos por cento a mais, quantos por cento a menos, isso tudo tem que estar onde? Nessa análise integrada. O impacto disso onde? No saldo devedor, e eventualmente até gerando um saldo credor para o cliente. Mas falando aqui dos cálculos, nós temos o que? Olha, a apresentação aqui dessa operação, em que de plano aqui, olha, um ponto que ela já identificou foi a existência de carência, ou seja, o dinheiro foi liberado no dia 9 de agosto de 2018, mas a primeira prestação venceu quando? Em 5 de outubro de 2018. O que é que isso significa? Significa que a parte teve ali, olha, um prazo de 57 dias desde a liberação do dinheiro até o pagamento da primeira prestação. E como é que a gente vai operacionalizar isso em termos de cálculo, tá?
Primeiro, o seguinte, ó, lembrando que, como a gente está falando de uma tabela price, o dinheiro foi liberado no dia 9 de agosto, o vencimento da primeira parcela foi no dia 5 de outubro, nós temos que fazer o quê? Pegar essa data de vencimento da primeira parcela, puxar 30 dias para trás. Por quê? Porque a gente está falando de uma tabela price pós-antecipada, ou seja, os juros eles vão incidir e vão ser cobrados no final do período. Então, quando eu pego o vencimento, puxo 30 dias para trás, eu chego o quê? No termo final de incidência de quê? Do período de juros de acerto para cálculo desse períodozinho ali entre o dia 9 de agosto e o dia 5 de setembro, tá? Em que esse dinheiro precisa estar sendo remunerado por juros, né? Então esse dinheiro precisa estar sendo remunerado por juros nesse período aqui. Por isso que a gente chega aqui, ó, e calcula 27 dias entre a data da liberação, tá? E a data imediatamente anterior, ou seja, 30 dias anteriores ao vencimento da primeira parcela, tá? E a gente chegou o quê? Em 27 dias. Observe que ao chegarmos em 27 dias, a gente tem que trabalhar isso aqui, olha, numa perspectiva de juros diários. Então, nós transformamos esse cálculo aqui, essa taxa de juros, que é uma taxa de juros mensal, nós transformamos em quê? Numa taxa de juros ao dia, para logo em seguida apurar o quê? O montante, né? O montante desse capital atualizado por essa taxa diária. Isso considerando o quê? A taxa do Banco Central. Mesma coisa a gente vai fazer como utilizando a taxa média do Banco Central, tá? Ou desculpe, a taxa do contrato aqui e aqui a taxa média do Banco Central, tá? Por quê? Porque esses valores aqui é que serão os novos valores que serão, né, base de cálculo aqui da tabela price, tá? Então a gente apurou esse valor aqui com o juro de acerto e a partir daqui já começa a girar o quê? O juro do contrato via o quê? Tabela price, considerando essa prestação, tá? Da mesma forma, o mesmo cálculo é feito, olha, considerando o quê? A taxa média de mercado do Banco Central. A gente apura esse novo saldo devedor com esse juro de acerto e vai rodando a tabela price, ó, mês a mês, para que depois a gente possa fazer o quê? O cálculo da diferença, né? Da diferença de prestação, onde a colega apurou aqui uma prestação que era de 4.878, a prestação que de fato foi cobrada, e considerando a taxa média do Banco Central, essa prestação caiu para quanto? Para R$ 3.885,85. Isso dá uma diferença de R$ 993. E ali, para dar atendimento a um quesito, porque tem um quesito que pergunta: quanto é que é o valor atualizado dessas diferenças aqui, considerando a taxa de juros ainda acrescida ainda de mais 1% ao mês de juros de mora? Esse cálculo está todo aqui, ó, todo montadozinho aqui. Por quê? Porque isso foi em atendimento a um quesito, tá? Mas o laudo da colega, ele apresenta esse cálculo, só que ele tem uma falha. Qual é a falha que a gente identifica aqui quando a gente desce aqui para ver as planilhas dela, tá? A primeira falha que a gente observa é que assim, não há uma definição clara quando a gente desce aqui, ó, pro finalzinho aqui, para verificar a apuração ali das diferenças, a gente não enxerga o quê? A informação sobre o termo inicial e o termo final, tá? Do IPCA. E também não tem a informação clara sobre o termo inicial e o termo final dos juros de mora. Isso praticamente, né, dificulta muito, eu não vou dizer que inviabiliza, mas dificulta muito uma conferência desses cálculos. E essa fragilidade, como a gente já tinha falado na aula anterior, é uma fragilidade metodológica e com certeza vai gerar o quê? Um pedido de impugnação. A parte vai contestar, escuta, esse valor está corrigido de quando até quando? Esses juros de mora estão de quando até quando? Isso precisa estar claro para evitar o quê? Perda de tempo. E tempo é dinheiro. Então, esse aqui é um ponto que, em termos de cálculo, também ficou pendente, ficou prejudicado. Por quê? Porque isso inviabiliza essa conferência, tá? Outro aspecto aqui, embora a colega tenha atentado aqui para a questão da carência, né? Do cálculo da carência, eu quero chamar a atenção para um ponto, tá? Que aqueles que são mais atenciosos, de repente, podem ter
percebido, que é o seguinte, olha, esse cálculo aqui, ele foi feito em duas etapas. Primeiro a gente apurou a taxa diária, depois nós apuramos com essa taxa diária, nós apuramos o montante. Isso aqui, olha, dá uma pequena diferença. Por quê? Porque quando a gente faz em duas etapas, o próprio Excel, às vezes, ele utiliza um critério de arredondamento. E esse critério de arredondamento, quando você faz o cálculo no Excel em duas etapas, ele dá uma pequena diferença. E essa diferença, quando você coloca no montante de 100 mil reais, por exemplo, vai lá, dá uma diferença de R$1, 90 centavos. Então, e nesse caso específico, essa diferença casou com a diferença do banco. E bateu. O valor que ela fez, que a gente fez aqui em duas etapas, bateu exatamente com o valor apresentado pelo banco. Quando não bater, uma das hipóteses é justamente essa, você fazer o cálculo numa fórmula só. Quando você faz esse cálculo aqui, olha, que eu estou apresentando numa fórmula só, tá? Você pode identificar uma pequenazinha diferença de 90 centavos, R$1, por conta do valor elevado, né? De 100 mil reais, 200 mil reais. Então, outro ponto aqui que em termos de cálculo são essas aproximações que podem bater quando coincidem com o do sistema do banco ou às vezes não batem, porque você fez a fórmula, né? Você não partiu a fórmula em duas, como eu fiz aqui, ó. Aqui eu parti em duas para dar um caráter mais didático. Eu apurei o diário, depois apurei o montante. Eu poderia ter feito isso aqui tudo numa fórmula só. Tá? Ao fazer isso tudo numa fórmula só, eu ia diminuir o quê? Esse risco de ter essa diferença de aproximação. Então anota isso aí, que quando você estiver fazendo os cálculos que dessas pequenas diferenças, você vai ter que testar. Você tem que testar. E não significa necessariamente que está errado. Às vezes o próprio sistema do banco ele fez um arredondamento diferente, um arredondamento anterior. Embora o mais adequado é o arredondamento só ser feito no último cálculo, no finalzinho mesmo. Tá? Então, esses aqui são os pontos que nós listamos, né, de correções. Lógico, a colega vai receber esse laudo aqui todo corrigidinho, bonitinho, com a planilha arrumadinha, com esses toques aqui, além desses vídeos para poder ela assistir. Tá? E se você tem interesse em ter o seu laudo corrigido, o caminho é muito simples. É você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e entrar para a comunidade Perito SA. Vem se juntar à elite do mercado pericial brasileiro. Bora, clica logo no link aqui e faz a tua inscrição com condições imperdíveis. Fraterno abraço, a gente vai se vendo aí na próxima quarta-feira, às 19h07. Tem mais uma aula aberta para você. Vamos lá!